Pessoal, sou a professora Sandra Lopes e eu quero falar com vocês hoje sobre a nossa aula reprogramação mental. Isso mesmo, nós estaremos estudando nessa aula sobre crenças e o que são, como se formam e como podemos nos libertar delas. Bom, as nossas crenças, elas têm um poder imenso sobre nós. E elas podem operar tanto do nosso favor quanto ao nosso desfavor, depender de serem elas positivas ou negativas. As crenças, elas podem tanto ser limitantes quanto potencializadoras. Precisamos aprender a fazer a nossa conversão para o nosso próprio bem. Então, dentro de tudo que a gente vai falar aqui, imagine vocês, milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo vivem andando em círculos e nunca saem do ponto de partida. E é comum a gente ouvir muitas dessas mesmas pessoas dizerem: eu quero que a minha vida mude, eu quero que minha vida se transforme, e sem contar inúmeras pessoas que fazem aquela cartinha lá no final do ano, dizendo que no próximo ano sua vida vai ser diferente, que sua vida vai mudar, enfim, né, tantas e tantas situações. E é exatamente isso que vem se repetindo longos anos, tá? Sempre de volta ao ponto de partida. Imagine se as suas vidas se tornassem uma sucessão de começos e recomeços, sem, contudo, avançarem em direção alguma. E, mais ou menos, basicamente é isso que acontece. Então, estão sempre no mesmo lugar, não percebem que deixaram de ser protagonista da sua própria história para se tornar o quê? Meros espectadores passivos, e estão assistindo filmes das suas vidas sem sequer poder intervir lá no roteiro, mudar. Então, olha só, as nossas vidas, elas não são mais a causa, mas está sendo o quê? O efeito. Então, a culpa é sempre do exterior, a gente sempre procura um culpado. Porque não foi eu, foi meu pai, foi minha mãe, foi meu irmão, meu tio, o governo, o vizinho, o cachorro, o papagaio, enfim. A gente sempre procura um culpado para os nossos dilemas, para as nossas frustrações. Então, enquanto essas mesmas pessoas, a razão dos seus problemas, fracassos, estiverem do lado de fora, elas sempre estarão tentando achar a solução no mesmo lugar, para que elas, e a origem dos seus problemas, né, ou dos seus dilemas, quando, na verdade, nem a solução e nem o problema estão do lado de fora. Não estão no exterior, mas sim do lado de dentro, no nosso mundo interior. Eu participei uma vez de um evento e o palestrante no evento, ele tinha uma declaração lá que a gente fazia: o meu mundo exterior faz com que eu veja, não, meu mundo interior transforma o meu mundo exterior. Eu nem lembro mais a declaração, mas era algo mais ou menos nesse sentido. E realmente, quando a gente não está bem, parece que tudo ao nosso redor está ruim. E quando, na verdade, é o nosso mundo interior que não está legal, né? Então, quando nós descobrimos isso, parece que surge uma luz no fim do túnel. Quando olhamos para dentro de nós mesmos e buscamos aí as respostas, das quais tanto precisamos, paramos de tratar o efeito e tratamos direto a causa. Tiramos o foco dos galhos e olhamos para as sementes, que na verdade são as responsáveis por gerar toda a árvore frondosa, desde os seus galhos, seus frutos, suas raízes, enfim, né? As folhas. E agora, que tal a gente mudar esse nosso foco hoje? Que tal olhar para fora e começar, né, não ficar só olhando, né, lá para o lado de fora, mas começar a olhar para dentro de nós, olhar para dentro de você, para um pouquinho, olhe para dentro de você, pois é exatamente aí que estão as sementes que você precisa para mudar os frutos, que é o que? O seu resultado, a sua vida, das quais você não tem gostado. Então, a mensagem aqui qual que é? Uma certa vez conta-se uma história, não sei qual que é o autor, mas ele fala assim, que dentro dessa história existia o quê? 4 personagens, que eram todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Então, dentro dessa história, olha só o que aconteceu. Havia um grande trabalho a ser realizado. Aí todo mundo tinha certeza de que alguém o faria. E qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Então, alguém se zangou, porque era o trabalho de todo mundo. E todo mundo pensou:
que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. Percebe-se o seguinte, que a história, ela retrata, né, de forma clara e também feliz, o típico comportamento adotado por muitas e muitas pessoas que tentam, né, se eximir das suas responsabilidades por acharem que isso ou aquilo não lhe diz respeito. Ou será que você nunca pensou dessa forma? Ah, isso não me diz respeito, não vou fazer. Todos nós já pensamos assim, nós já vivenciamos assim, e existem classes de pessoas que ainda estão pensando assim. Então, nesses 4 personagens dessa história, que é o todo mundo, alguém, ninguém, qualquer um, eles não se sentiam o quê? Não se sentiam responsáveis por nada. E achavam que a responsabilidade era sempre do outro. Já pensou se todos nós agíssemos assim? O que seria desse mundo? Então, esse mundo seria muito complicado, sabe? A gente fica sempre aguardando pelo outro, aguardando que o outro tome a iniciativa, aguardando que o outro faça aquilo bem feito, né? E aí eu fico aqui, esperando, porque afinal, há mais pessoas para fazer o que tem que ser feito. Então, eu preciso tomar o quê? Uma iniciativa, tá? No mundo, existem 2 classes de pessoas, apenas 2 classes de pessoas, as mais fortes ou fracas, os perdedores ou os vencedores, os ativos ou os passivos. E aí, qual classe você se encontra? O que difere uma das outras, né, não é a predestinação, como muitas pessoas acreditam. Ah, eu nasci, eu estou predestinado a tal e tal situação. E muitas pessoas até usam essa forma, né, enrijecida de pensar para justificarem sua condição de inércia e de estagnação. Ficar na zona de conforto. Tudo só depende da escolha que fazemos. E é uma decisão que só cabe a nós mesmos. Nós precisamos tomar essa decisão. Podemos estar hoje entre os fracos. Mas há uma grande diferença entre estar fraco e ser fraco, porque pode acontecer? Claro que pode. Enquanto nós estivermos nesse mundo, podemos passar por várias privações, mas você está fraco ou você é fraco? Aí está a diferença, né? Então, você pode estar entre essas pessoas, pode estar até entre os perdedores, mas continuar entre eles, né, é uma questão do quê? De escolha. É uma questão de escolha, e não um fator do destino, tá? Uma questão de sorte, se der, tudo tá tudo bem. Não é assim. E você é responsável pelo seu destino, e não o outro, ou a circunstância que estão à sua volta. Atitude, né? É preciso ser decisivo, e a atitude ela é fundamental para quem quer fazer a diferença. Isso depende do quê? Depende de você, depende de mim. Então, nós precisamos fazer a diferença daquilo que nós queremos. A nossa mente, ela está numa batalha, está numa guerra ali. Então, ela não é um playground, onde você pode ir ali brincar e tá tudo bem. Não, é muito pelo contrário. É uma guerra, sabe? E, infelizmente, onde nós deveríamos ser os senhores, acabamos nos tornamos o quê? Os escravos, os servos ali, refém de nós mesmos, dos nossos medos, das nossas incertezas, das nossas inseguranças. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela diz o quê? Em Efésios capítulo 6, versos 12. Não temas, não temas. Nós não temos que temer, mas em Efésios 6, versículo 12, está dizendo assim, ó, que nós não precisamos lutar. E não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, isso deixa claro que a nossa mente está numa constante batalha, está num nível que transcende até o tangível e o palpável. Não dá para a gente pegar, não dá para tocar. Está numa esfera que é espiritual, onde eu não consigo pegar, não consigo tocar. Por isso o apóstolo Paulo nos diz em sua carta aos Romanos,
capítulo 12, verso 12, não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, toda a mudança comportamental é precedida por uma mudança do padrão dos nossos pensamentos. Essa mudança exige a não conformidade com o padrão desse mundo. Nós não podemos nos conformar. E de nada nos adianta tirar o seu corpo do lugar, sua mente, se ela continua ligada e pressa de chegar no mesmo lugar. Então, a história do povo de Israel é um exemplo clássico disso, tá? Então, seus corpos não mais se encontravam no cativeiro egípcio, debaixo da mão de Faraó, mas apesar dos seus corpos não estarem no Egito, o mesmo não se podia dizer das suas mentes, havia saído do Egito, mas o Egito não havia saído deles, e as suas mentes e os seus corações. Então, quantas vezes a gente sai de um lugar e a gente quer mudar, mas às vezes a nossa mente continua lá, e a gente continua batalhando. Então, o resultado foi trágico para eles. Eles pagaram muito caro, um preço muito alto, pelo padrão mental do comportamento deles. Quando qualquer dificuldade surgia, mentalmente, o que acontecia com eles? Eles regressavam ao Egito. Aí eles ficavam lá, porque lá no Egito tinha cebola, lá no Egito tinha alho, lá no Egito tinha os temperos, e aqui não tem nada, a gente está nesse deserto. Então, eles sempre voltavam no padrão de comportamento deles, e resultava um comportamento o quê? Incrédulo, ingrato e perverso. Então, eles falavam o quê? Lá, lembrávamos dos peixes do Egito, nós comíamos de graça os pepinos, os melões, os repolhos, as cebolas, os alhos. Olha só, isso está lá em Números, capítulo 11, verso 5. Então, comíamos de graça. Tem certeza que era de graça? Porque não era bem assim, eles eram escravos, eles apanhavam para trabalhar. E esse de graça para eles significava trabalhar apenas por comida. Então, na realidade, não era de graça. Eles estavam trabalhando por um prato de comida, sem nenhum direito, sem nenhum amparo do Estado, vendo suas filhas servirem de escravas sexuais, seus meninos sendo atirados lá no Nilo para serem comidos por crocodilos, suas esposas violentadas, sabe? E a comida era de graça? Não era bem assim, né? Então, que pensamento é esse? Que mente é essa? Então, precisamos analisar e ter bastante cuidado quando a gente entra nesse campo de batalha, para a gente não voltar atrás, regredir. Muitas pessoas param no tempo por causa dos padrões de comportamento, ficam paradas no tempo. Então, essas pessoas, elas estavam o quê? Dispostas a voltar para a escravidão, para a vida que elas tinham antes, por conta do peixe, do pepino, dos melões, da cebola, sabe? Será que valia a pena voltar todo aquele sofrimento só porque eles estavam com fome? Então, para a crença limitante, sim, valeria a pena. Mas lembre-se, crença limitante, pois ela nos ensina a olhar para trás, para quem está pior do que nós. E isso é muito triste e é trágico também, porque gera um conformismo e aceitação de uma vida de derrota, uma vida de escravidão, uma vida de, sabe, triste. E a palavra do Senhor fala que a gente não tem que se conformar com isso. Olha só. Então, a palavra conformar, ela vem do quê? Do grego, cujo significado é ser moldado de acordo com um padrão. Já a palavra traduzida por transformar significa, sabe, algo que sofre uma metamorfose. Significa ser mudado. Quando a gente vê ali a lagarta que se transforma em borboleta, ela passa por uma metamorfose ali. Ou seja, ela é uma coisa e ela se transforma em outra. Então, a transliteração dessa palavra grega é a metamorfose, que é usada para descrever a transformação, né, que eu acabei de citar para vocês. Então, se essa mente não for transformada, não passar por essa metamorfose, é totalmente inútil tentar mudar o comportamento, pois esses são os resultados daquele. Entendeu? Então, na reprogramação da nossa mente e na recodificação dos nossos pensamentos, para alterarmos nossas crenças,
precisamos partir do consciente para o inconsciente. Olha só, né? O que é consciente? Eu olhar esse celular e falar, isso aqui é consciente. Então, eu estou aqui no nível de consciência, estou vendo o celular. Mas quando eu escondo esse celular em algum lugar e eu não vejo, e eu só cito, eu falo, eu tenho um celular. Inconscientemente eu sei que eu tenho, mas eu não posso ver, não posso tocar. Então, a substituição pode nos auxiliar muito a fazer esse processo, tá? A princípio, isso vai exigir o quê? Um pouco de esforço consciente, disciplina, foco e perseverança. Então, todo esse processo, ele se dá da noite para o dia? Não, ele não se dá da noite para o dia. É um treino, é um exercício. Por quê? Porque até a idade que você está hoje, você foi programado para pensar como que você pensa, para agir como você age. Então, literalmente, temos que levar nossa mente e, consequentemente, os nossos pensamentos a se sujeitarem o quê? A Cristo. O apóstolo Paulo, ele sabia muito bem como se dava esse processo. Olha só, em 2 Coríntios 10, no versículo 5, está escrito assim, ó, destruímos argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Levamos cativo todo o pensamento. Por quê? Que é o pensamento que às vezes gera o sentimento e que fica naquela tortura. Então, precisamos torná-lo ele obediente a Cristo. Isso literalmente leva preso todo tipo de pensamento que seja contrário ao que Deus quer de nós. O que será que Deus quer de você? Tem passagem lá na Bíblia que fala que quando Jesus morreu e ele foi para o Pai, ele falou assim, olha, eu deixarei, não vou deixar vocês órfãos, mas vou deixar com vocês o Espírito Santo. E ele fala, eu vos dou poder e autoridade para que vocês possam fazer coisas maiores do que eu fiz. Então, Jesus, ele nos deu essa autoridade, sabe? Então, a gente vai trabalhar o quê? A técnica de substituição de pensamento. Então, dentro dessa técnica de substituição de pensamentos negativos por pensamentos positivos, a Bíblia, ela nos ensina o quê? Ensina que, lá em Filipenses 4:8, que finalmente, irmãos, está escrito assim, que tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Olha só, já estava trabalhando aqui a mente, para não ficar com os pensamentos negativos, mas pensar nas coisas nobres, nas coisas que eram boas, nas coisas que eram puras, nas coisas que eram amáveis. Isso havia louvor digno. Então, treinar, substituir conscientemente os pensamentos negativos por positivos. Então, tristes por pensamentos alegres, de incerteza por pensamentos de confiança, de convicção. Então, esse processo inicial exige um esforço enorme, isso mesmo, mas depois de um tempo você notará que esse processo, pela repetitividade, vai se tornando cada vez mais fácil. E pode perceber, quando a pessoa ela fica com pensamento negativo, e todo dia ela fica com aquele pensamento negativo, a tendência dela é ficar doente, em cima de uma cama, deprimida. Mas quando a pessoa ela vê um pensamento sempre otimista, pensamento para cima, que vai vencer, que vai conseguir, que vai colher os frutos, automaticamente as possibilidades começam a ser criadas, porque a pessoa ela está tirando do mundo interior e trazendo para o mundo exterior algo de bom para ser construído. Então, substitua os pensamentos negativos por pensamentos positivos. O fim fará parte de você, se tornará o seu hábito. Quando você entrar nesse processo, detectar e anular pensamentos tóxicos e prejudiciais. Então, aprenda a mudar o seu foco, tirando o que você não quer e colocando naquilo que você quer. Então, se tem algo dentro de você que você não quer e que está te prejudicando, não está te levando para você para o próximo nível, não está te fazendo você crescer, não está fazendo você prosperar, não está fazendo você sair do seu lugar, troca por algo. O que você quer? Pensa assim, o que você quer? Né? E aí troca. Isso é um processo de reeducação e é constante, não é da noite para o dia.
Todos os dias você tem que cultivar. É igual uma plantinha, você não vai aguar lá todo dia, colocar aguinha nela? É um processo, exatamente, constante, permanente, que exige de você o quê? Aprender a se desaprender, para reaprender, até que se torne parte de você. Então, você vai aprender a desaprender para reaprender tudo de novo. Desconstruir para reconstruir. Então, dentro de tudo isso que nós aprendemos hoje, é algo assim realmente extraordinário que precisamos estar. Bom, continuando aqui na nossa aula, a próxima aula eu vou falar com vocês sobre o que é crenças e como que as crenças acabam bloqueando você de chegar no próximo nível. Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula, eu espero vocês.